Mateus 6:33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos pedir a Deus para que esta palavra venha de encontro não com o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E que você abra a sua vida para receber esta palavra, de maneira que ela venha produzir frutos. Porque Deus, Ele lança a sua palavra para que ela venha frutificar. Mas isso depende do solo, de como está o nosso coração. Por isso, coloque o seu coração diante de Deus. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, colocamos a nossa vida diante de Ti. É muito bom poder estar na Tua presença, dias e momentos como hoje. É um privilégio poder estar aonde o Senhor tem se revelado, aonde o Senhor tem se derramado. Nós não deixamos de olhar para Ti e crer que o Senhor tem gerado pelo Teu Espírito Santo a Tua vontade neste lugar. E leve o tempo que for, que o Senhor nos encontre perseverantes na Tua palavra e na Sua vontade. Por isso, ministre hoje mais uma vez em nosso coração todo o Teu querer, tudo aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos priorizar hoje a Sua vontade, não a nossa. Conhecer o Teu querer para vivermos dentro da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes de eu entrar aqui no que eu quero que você pense nesta manhã, eu quero te perguntar: quantos aqui nunca ouviu esse versículo? É a primeira vez que você está ouvindo esse versículo. Quantos aqui nunca ouviu? Para quem aqui essas palavras é desconhecida? É a primeira vez que você está ouvindo isso. Você está lendo isso. Alguém está lendo pela primeira vez? Só um irmão. Todos os outros já ouviram. Diante disso, que você já ouviu isso, você interpreta, pode deixar o tempo todo, tá, Nilda? Você interpreta que essas palavras de Jesus, ela é uma ordem, uma orientação ou um conselho? Interajam comigo. Quantos aqui acham que é uma ordem? Levanta a mão. Ninguém acha que é uma ordem. Quantos aqui acham que é uma orientação? Uma orientação. 3 pessoas acham. Quantos aqui acham que é um conselho? E quem não levantou a mão? Não acha nada? Tá bom, eu vou formar a sua opinião aqui hoje, diante disso. Bom, por que é importante nós sabermos o que Jesus está dizendo aqui? Porque se é uma ordenança, você obedece por obrigação, não é verdade? No seu trabalho, quando te mandam fazer uma coisa, você tem opção? Ou você faz ou você faz. Ou você faz feliz ou você faz triste, mas você faz. Porque é uma ordenança. Quando é uma orientação, você faz porque te gerou um entendimento. Aquilo fez sentido para você. E quando é um conselho, você faz se você quiser. Eu posso te dar um conselho e você vai sair, você vai fazer se você quiser. Mediante disso, esta palavra que você já ouviu outras vezes é uma orientação. E se por acaso até hoje você não tem obedecido, é porque isso não te gerou uma consciência. Mas Deus nos trouxe aqui para que nós venhamos ter uma consciência sobre isso que Ele está dizendo, que não é novidade para ninguém. Esse mesmo capítulo fala coisas tão preciosas, Jesus ensinando como nós devemos orar, e eu te aconselho a você ler todo esse capítulo na sua casa.
Mas o que eu quero te fazer refletir hoje é que nós venhamos olhar este versículo com a sua profundidade. Tudo o que essas palavras que Jesus disse, elas carregam e elas são tão atuais para os nossos dias. Elas são tão precisas para o que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero que você realmente saia daqui com um entendimento, para que você se levante e faça, não por obrigação e não por opção, fazer ou não, mas por uma consciência. Você entender que esta orientação mudou algo dentro de você, você gerou uma consciência quanto a isso. Então, como cristão, como filhos de Deus, como participantes do reino de Deus, nós precisamos ter uma consciência sobre esta orientação. Amém? Vocês estão comigo? Então, este versículo começa dizendo: buscai. Nossa vida é uma busca. Todos nós estamos buscando algo. É ou não é verdade? Amanhã você já tem a sua programação para o dia. Amanhã você vai levantar cedo. Se você for trabalhar, você está indo trabalhar porque você está buscando o sustento da sua casa, buscando suprir as suas necessidades. Se você estuda, é porque você está buscando conhecimento. Se você faz planos, é porque você está buscando por algo na sua vida. Todos nós estamos buscando. A nossa vida, ela é uma busca. E se você está aqui, é porque você entende que algo você veio buscar. Você também não está aqui buscando algo? Sair daqui com uma palavra, sair daqui com o seu coração leve, sair daqui porque você entende que aqui Deus vai trabalhar na sua vida? Você está aqui sentado porque está buscando algo. Então, irmãos, é para isso que nós nascemos. O objetivo da nossa vida é para que nós venhamos buscar as coisas enquanto nós estamos aqui nesta terra. Nossa vida cristã também precisa ser uma busca incessante. E diante da nossa vida cristã, o que nós precisamos buscar? Conhecer a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar a nossa salvação. Então, Deus sabe que nós temos uma lista imensa das coisas que nós precisamos buscar. E isso não é novidade para Deus, Ele nos criou para isso, para que nós buscássemos. E enquanto nós estamos buscando, nós estamos em movimento. Buscar, então, faz parte da vida. E não há nada de errado nisso. Você consegue entender isso? Você está buscando, está tudo bem, nós nascemos para isso. É importante nós buscarmos. Agora, a pergunta é: você sabe que você tem buscado? Que foi o que eu acabei de te explicar aqui. Porque a sua busca revela o que é importante para você. Se você já sabe que você tem buscado, a sua busca, ela revela o que é importante para você. Diante já desta primeira consciência, nós vamos para o nosso segundo tópico, que é o que segue o versículo. Buscai. Ok, nós buscamos e entendemos isso. Agora, em primeiro lugar. Por que é importante nós definirmos a lista da nossa busca? Porque, como eu disse aqui, aquilo que nós colocamos como algo vital para nós, isso faz parte da nossa busca. Você vai sair para trabalhar amanhã, porque você sabe que te é importante, você precisa comer, beber, vestir, você precisa ter um conforto. Então, você busca trabalhar porque você sabe que aquilo é importante. E não há problema com a busca, mas quando nós entendemos a busca e olhamos para a lista,
O que nós colocamos ali em primeiro lugar é o que mais importa. Então Jesus está dizendo que nesta lista de coisas importantes que eu e você buscamos, existe uma ordem que determina o que é prioridade. E a prioridade indica que algo é importante e necessário e que você não deixará de fazer. A sua prioridade é o que de fato será realizado. A minha prioridade é aquilo que eu vou fazer, porque o que é importante, para isso eu vivo. Pelo que é importante, é o que eu busco primeiro, é pelo que eu estou vivendo. E porque eu conheço, e porque eu coloco isso como prioridade, eu não abro mão sobre outras coisas. E aí uma outra pergunta para você refletir. Como eu sei, como você sabe que algo é importante para você? Como que você sabe? A prioridade indica isso. Mas através de ações. O que é importante para mim, eu coloco ações constantes e escolhas diárias. Na minha lista de busca, o que é importante vai requerer de mim e eu vou colocar com muita ênfase ações constantes e escolhas diárias. Você trabalha todo dia, você escolhe estar trabalhando naquele lugar todos os dias, porque aquilo é importante para você. Não apenas palavras ou intenções. A minha prioridade na minha lista de busca, ela não é movida apenas por palavras ou intenções. Mas eu coloco ações diárias, todos os dias. Eu coloco ações constantes e escolhas diárias. Então, prioridade é a preferência dada em tempo, ordem e importância. Eu invisto tempo, eu não acho tempo. Para mim, a prioridade, eu não fico achando tempo. Eu faço quando dá, eu faço quando der. Tudo aquilo que você acha tempo está no 5º lugar para baixo da sua lista. E se você fizer quando der ainda, aquilo nem na sua lista está. Você está esperando ele subir um pouquinho, elevar ali um pouquinho para talvez, quem sabe, você fazer. Você coloca ação e esforço. O comportamento demonstra a consideração que você tem pelas coisas que são prioridade. O seu comportamento demonstra. As suas ações demonstram a consideração pelo que você tem pela sua prioridade. Eu vou usar muito o exemplo do trabalho, porque é algo comum, que todos nós precisamos. Então, o seu trabalho é a sua prioridade, você escolhe estar ali todos os dias, e você pode escolher fazer aquilo da melhor forma, com zelo ou não. Então, a forma que você se comporta ali dentro do seu trabalho mostra o quanto para você é satisfatório estar naquele lugar. Então, há esforço em estar presente e construir algo constante. Então, para nós darmos seguimento aqui, nós vamos esmiuçar esse versículo, irmãos, porque eu quero que você saia daqui com uma consciência. Nós entendemos sobre a busca, nós entendemos sobre o que é prioridade. Agora eu quero falar com você sobre o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Se você precisasse me responder isso com uma frase, para você, o que é o reino de Deus? Alguém quer arriscar me responder? O que é o reino de Deus? Assim, de bate pronto. Quando eu pergunto para você, o que é o reino de Deus? O céu? O lugar onde Deus está? O lugar para onde nós vamos? O que é o reino de Deus? A vontade de Deus? Quase. Chegou perto. De certa forma é.
Irmãos, se você não sabe o que é o reino de Deus, como você vai buscar? Por que você vai pôr em prioridade algo que você não sabe o que é? Está entendendo que esse terceiro ponto desmonta os outros dois? Se eu não sei o que é, irmão, eu não vou buscar. Não vai ser prioridade. Como eu disse sobre o trabalho, eu vou trabalhar porque eu sei o que vai me retornar. Porque faz sentido. Porque aquilo, vocês estão entendendo? Eu sei a recompensa. Agora, quanto ao reino de Deus, se eu não sei o que é, se você não sabe o que é o reino de Deus, desculpa te dizer hoje, você não está buscando e ele não é prioridade na sua vida. Vamos tirar ele lá do fim da lista e colocar em primeiro, como Jesus fez esta orientação? E é isso que nós vamos entender hoje, porque Jesus ele iniciou o seu ministério e na sua primeira pregação, primeira vez que Jesus esteve diante da multidão, você sabe o que Jesus falou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você ler os evangelhos, o que Jesus mais fala? O reino de Deus. Nós até entendemos um pouco que é o reino das contrariedades. O menor será o maior, feliz é o que chora, porque serão consolados. O Antigo Testamento anunciou um rei. É ou não é verdade? Este rei, ele veio, Jesus. E este rei, quando veio, anunciou um reino. E ele está dizendo que este reino que ele anunciou precisa ser buscado e precisa ser prioridade. Através de Jesus, nós nos tornamos participantes deste reino. E eu quero meditar com você em Colossenses 1. Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fala que é um lugar que nós ainda vamos estar? Não. Fala de Jesus ter nos salvado e ele já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você não está em trevas, porque você aceitou Jesus, você foi transportado para esse reino. O reino de Deus não vai vir. Quando nós começamos a estudar tudo que Jesus ensinou, o reino de Deus está efetivamente agindo agora. O reino de Deus está presente agora. E Jesus foi o exemplo de viver o reino em prioridade, anunciando, ensinando e nos levando para o reino de Deus. Isso foi a sua prioridade. Por isso que hoje a nossa prioridade é nos parecermos com Cristo. Conhecer quem Ele é. E em Lucas 17, 20 e 21, Lucas 17, o 20 e o 21, é bom que dá tempo de eu beber água. Lucas 17, o 20 e o 21. Diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21.
E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Você tem um entendimento disso? O reino de Deus está dentro de você. Porque Deus, Jesus te libertou das trevas e te transportou para este lugar. Hoje você vive no reino do Filho do seu amor. E com o seu amor, Ele introduziu dentro de você o reino dEle. Você entende agora o que você precisa buscar? E por que tem que ser prioridade? E por que tem que ser uma busca constante, incessante? Como eu disse aqui, o que é prioridade, você dedica tempo, esforço, não é de qualquer maneira. Nós precisamos buscar o reino de Deus de uma única forma, na forma de prioridade. E para que nós venhamos entender o que é um reino, o reino é um território soberano, governado por um monarca, composto essencialmente por uma população com cultura comum e leis. Um reino é isso. Um povo com uma cultura em comum, com as leis em comum. O reino de Deus estabelecido aqui na terra é através da sua igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Aonde o reino está? Em nós. O reino de Deus está dentro de nós, na forma que nós vivemos. A nossa cultura como igreja aqui mostra a que rei nós pertencemos, a que reino nós representamos. Os que vivem a cultura do reino, em nada se parece com esse mundo. Os que vivem a cultura do reino de Deus não se parecem com esse mundo. Só que nós nascemos neste mundo para nos tornarmos participantes deste reino. Por isso, a necessidade da busca, do conhecer e do se envolver. Você nasceu em um lugar, mas você precisa manifestar um reino que não é daqui. Por isso que o reino de Deus está dentro de você. Um reino, ele tem os seus súditos. E esses súditos vivem de acordo com suas leis e a sua cultura. Então, para você entender, irmão, quando nós chegarmos no céu, nós já temos que ter a aparência do que vai estar acontecendo lá. A igreja tem a incumbência de trazer o céu para a terra. O que Jesus fez quando Ele manifestou o reino de Deus? Ele trouxe o céu para a terra. Quando Ele disse que o reino está dentro de nós, nós nos reunimos como igreja para atrair o céu para a terra. E eu quero dar um exemplo aqui para você entender. Em São Paulo, existe um bairro chamado Bairro da Liberdade. Alguém aqui já teve a chance de ir? Eu nunca fui, mas eu pesquisei lá na internet e é um bairro onde, quando você entra ali, você tem a sensação de estar no Japão. Colocaram ali a cultura japonesa. E no que eu pesquisei, diz que este bairro, ele é o maior de reduto da cultura japonesa no Brasil e no mundo, fora do Japão. Fora do Japão, um bairro que tem mais da cultura japonesa é este bairro da Liberdade. Então entenda, eles ali vivem a cultura japonesa. Mas eles estão no Japão? Não. Mas se você entrar ali, você tem a sensação de que você está no Japão. Porque eles são de lá e trouxeram tudo de lá que eles podiam carregar para cá. Você está entendendo o reino dentro de você? Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Nós aprendemos com Cristo que é o reino de Deus. E nós trazemos o céu para a terra. Assim como eles trouxeram o Japão para o Brasil. Então eu preciso me mover com esse entendimento. E agora, se eu te perguntar de novo,
O que é o reino de Deus? Você sabe responder? É a cultura do céu dentro de mim. É eu me movendo na terra, promovendo a vontade de Deus, atraindo o poder de Deus. Você consegue isso de qualquer maneira? Você consegue isso vindo na igreja de vez em quando? Você consegue isso lendo a Bíblia quando der vontade? Ou então aquilo que eu escuto muito: perdi o sono à noite, fui ler a Bíblia para dar sono. Gente, perdi o sono, eu vou orar para ficar com sono e voltar a dormir, porque é batata, é pegar a Bíblia, estou caindo de sono. Irmão, não, você tem que pegar a Bíblia por ter prazer, por saber que Deus vai falar com você, por ter o entendimento que o reino de Deus está se revelando enquanto você está lendo a Bíblia, que os seus olhos estão sendo abertos para o que você nasceu para manifestar aqui nesta terra. Você foi transportado para o reino do Filho do Amor? Manifeste esse reino, senão você não entendeu nada. Senão você fez das palavras de Jesus, coloca Mateus de novo, buscar primeiro. Você fez das palavras de Jesus um conselho, e você está obedecendo se quiser. E não é assim. Nós temos uma responsabilidade como igreja. É Mateus, às vezes fica salvo aí, 6,33. Os que vivem a cultura do reino de Deus, como eu disse, em nada deve se parecer com este mundo. E é por isso que nós precisamos buscar conhecer a Jesus. Ele viveu perfeitamente, plenamente, o reino de Deus aqui na terra. E para nós continuarmos, eu entendi a busca, eu entendi por que tem que ser o primeiro, agora você já sabe o que é o reino de Deus, e a sua justiça. Buscar o reino e a justiça tem que estar na mesma linha, na primeira linha das minhas prioridades. Na minha lista de prioridade, eu tenho que deixar lá, buscar primeiro o reino e a justiça. Não é na linha de baixo, não é em segundo plano. O reino e a justiça. E talvez quantos de vocês, assim como eu, já não interpretou a justiça de Deus como Deus fazendo justiça por mim? Você já olhou a justiça de Deus assim? Quando eu lia esse versículo, eu pensava, buscar o reino de Deus é estar na igreja. A sua justiça, quem pisou no meu calo, Senhor, trata com ele. Eu quero a sua justiça sobre a vida dele. Quantos aqui já pensou que é isso? Não é isso, irmão. É a justiça de Deus sobre a sua vida e não a do próximo. Eu busco o reino porque eu preciso manifestar o reino. Eu busco a justiça porque eu quero a justiça de Deus sobre a minha vida. E mais uma perguntinha. Eu falei que eu ia te fazer pensar. Então, o que é a justiça de Deus? Como você entende a justiça de Deus? A justiça é um atributo de Deus e uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus efetiva é que Deus ele é justo. E a justiça de Deus sobre a minha vida é que Ele vai retribuir a mim conforme eu fizer. Não é Deus se vingando dos meus inimigos. É Deus me dando conforme eu faço. A lei da colheita e da semeadura. Porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Quem for para o céu estará nos céus, porque ele entendeu as verdades do reino. Quem for para o inferno estará no inferno, porque desprezou. Simples assim. Essa vai ser a justiça de Deus efetuada. E Deus, Ele é recíproco.
Se nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Se nós fazemos a sua vontade, ele nos honra. Por isso, sua justiça precisa ser buscada, em primeiro lugar, junto com o reino. Eu entendo o que é reino, eu conheço a Deus, eu vivo como Cristo pelo reino, e diante disso, a justiça de Deus vem sobre a minha vida, me dando conforme o que eu tenho feito. Então, esses dois precisam ser primordial. E então o versículo termina. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Eu vou ler aí um pouquinho para trás, a partir do 25, Nilda. Mateus 6 mesmo, a partir do 25. Essas são só as demais coisas. Aquelas que nós nem deveríamos estar preocupados. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós maior valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estrutura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas elas. Viu? Seu Pai sabe que você precisa. Você não precisa viver como os gentios. Jesus está nos ensinando aqui a dependência. Dependa de Deus. Por essa semana houve algumas portas que se fecharam justo num momento em que nós precisamos gastar um pouco mais. E quando veio para mim a notícia dessa porta tinha se fechado, eu só olhei para o Senhor e falei, Senhor, obrigada, porque eu vou viver a oportunidade de ver o Senhor cuidando de mim mais uma vez. Isso é entender que você depende de Deus e que Ele vai cuidar de você, porque tudo que você precisa, Ele sabe. Deixa eu ver aqui onde eu parei. No 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas elas, serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia a sua porção. E você vive isso em paz quando você aprende a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Quando você entende o que é o reino de Deus. O rei a quem você serve não é apenas um rei que você não tem acesso ou que você precisa marcar uma audiência. O rei que você serve é um pai, que você pode falar com ele em todo momento, que você não precisa ficar preocupado. Nosso único dever é viver aqui para buscar este reino e manifestá-lo na terra. Irmãos, o mundo precisa de uma igreja que se levante para fazer a diferença e manifestar em verdade o que é o reino de Deus. Todas as coisas que nós temos por tão importante, Jesus diz, as demais coisas, essas coisinhas aí, ó, elas vão ser acrescentadas. Se coloque de pé.
Deus nos deu um presente, que é o livre-arbítrio. Você é livre para fazer as suas escolhas. Você é livre para definir as suas prioridades. Você é livre. Por isso que o livre-arbítrio, ele é um presente. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu espero ter alcançado não o meu objetivo, mas o objetivo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que era fazer com que você saísse daqui com uma consciência gerada, com um entendimento gerado. Você já tinha visto esse versículo antes, você vai ver ele outras vezes. E como você vai entendê-lo? Como uma ordem? Como um conselho? Hoje o Senhor está te orientando. E se você entendeu, você vai fazer o que Ele te pede. A nossa maior busca aqui é um dia estarmos na eternidade com o Senhor. A igreja precisa ser uma extensão deste reino até o dia em que nós venhamos estar lá, para sempre com Ele. Neste mesmo capítulo de Mateus 6, Jesus diz que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Os seus tesouros apontam para onde está o seu coração, porque te é prioridade. Ainda com seus olhos fechados, eu quero ler esses 2 versículos aqui. Abra o seu entendimento para cada palavra desse versículo. 2 Coríntios 5:10, que diz: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos 14:12 também diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Com seus olhos fechados, eu quero fazer algo aqui e que você venha participar do que eu estou te levando a tentar imaginar plenamente. Esses 2 versículos dizem que um dia nós estaremos diante do Senhor. O céu será um lugar maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nós não conseguimos imaginar. Mas como a Bíblia diz, um dia nós estaremos diante do Senhor. Eu quero te pedir a imaginar, vamos nos transportar para este momento. Pode tirar o fundo, Nilda? Eu quero que esse momento tenha o maior silêncio possível. Todos os dias a eternidade ela é definida. Muitos estão tendo a sua eternidade definida neste momento. E nós não podemos acrescentar um segundo sequer na nossa vida. Um dia a nossa eternidade também será definida. E após isso, o próximo passo é que todos nós estaremos diante do Senhor para entrar no reino eterno de Cristo, ou para a condenação eterna. Por isso eu quero que nós, na nossa limitação, nós venhamos trazer este momento para agora. Imagina que a sua eternidade foi definida, e este momento que Cristo disse que irá chegar é agora. Imagina que você não está aqui na igreja, diante de você não está esse altar, mas o trono de Deus, o Senhor assentado sobre ele, e você diante deste trono, fazendo exatamente o que eu acabei de ler.
você vai estar dando conta e recebendo de acordo com suas obras praticadas no seu corpo, seja ela boa, seja ela má. Cada um de nós vamos ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, ou vinde, benditos do meu Pai. O que separa esta frase, o que você estaria ouvindo do Senhor neste momento? Aparta-te de mim, eu não te conheço, ou vinde, bendito do meu Pai, possuí o reino por herança. O que você estaria prestes a ouvir do Senhor se você estivesse diante do teu trono? Essa reflexão, irmãos, pensar nisso é para nos gerar temor. Porque pode ser que aos nossos olhos demore, mas esse dia vai chegar. E quando nós pensamos sobre isso, nós entendemos por que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. A sua busca aqui na terra, ela tem que ter uma prioridade, porque um dia você vai estar diante do trono. E se você não fez dessas palavras de Jesus uma orientação que te moveu a viver por isso, você corre o risco do quase. Sabe o quase ter entrado? Quase ter dado certo? Quase ter feito tudo direitinho? Mas ouvir de Deus: não te conheço? A pior condição para se estar diante de Deus é no morno, é no quase. Ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno, o quase, Deus vomita. Eu quero que você se imagine mesmo diante do trono de Deus, com o seu esplendor e toda a sua glória. E Deus está prestes a proferir palavras ao seu respeito, segundo as obras praticadas aqui no corpo, segundo as suas obras, segundo a sua prioridade, segundo os seus entendimentos sobre o reino, segundo o que você escolheu renunciar, segundo o que você escolheu receber de Deus, segundo o que você escolheu fazer para Ele. A Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não temos mais vontades, nós temos um dever: buscar um reino, conhecer uma vontade e viver nela até este grande dia que eu estou te fazendo imaginar agora, está diante do trono da glória. Tudo que nós vivemos aqui nos empurra, nos leva para este momento. E se a Bíblia é a verdade, nós sabemos que é, nenhum ser humano estará livre disso. E ainda se imaginando no céu. Eu sei que o céu é algo que nós não temos muito como explicar, vai ser algo maravilhoso. E nós não teremos muito conhecimento das pessoas. Nós não conheceremos as pessoas que nós convivemos aqui lá. Mas ainda pensando no céu, não tem ninguém que ao olhar do lado, você gostaria que estivesse lá com você? Porque manifestar o reino de Deus aqui na terra é isso. É você olhar ao seu redor e ver que as pessoas do seu lado é uma oportunidade que te é dada para que o reino de Deus seja apresentado para ela também. Não te traria tristeza saber que pessoas que você conviveu aqui na terra não vai estar lá com você? Eu tenho que pensar no céu como um lugar onde eu vou me encontrar com Cristo e que eu vou estar para sempre com todas as pessoas que eu também amei aqui na terra. Eu sei que se eu falar para você pensar em pelo menos uma pessoa que não conhece a Jesus e que está dentro do seu convívio, não vai vir só uma, vão vir várias. Pessoas que se afastaram, pessoas que se perderam, pessoas que estão precisando voltar para a casa de Deus. E o que você tem feito a esse respeito?
Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, entendeu o reino de Deus, não guarda o reino de Deus para si mesmo. Mediante a tudo isso que você tem refletido, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Ele. Talvez a sua oração vai ser como nós cantamos aqui: Senhor, eu lamento. Eu lamento por ter vivido indiferente. Eu lamento por ter vivido para mim mesmo. Eu lamento por muitas das minhas ações. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por esta palavra nesta manhã. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor tem aberto a nossa mente para que nós venhamos ter um entendimento que nós precisamos viver para o reino de Deus. Senhor, obrigada por esta oportunidade. Eu sei que se apenas um aqui sair com a mentalidade diferente, nós já veremos a diferença sobre o reino de Deus estabelecido aqui na terra. O Senhor é um Deus maravilhoso que cumpre as suas promessas e as suas palavras. E nós queremos que aqui seja levantado um povo que esteja diante do Senhor, não pelas suas mãos, mas porque tem entendido, porque nós temos que ser relevante. Ah, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, comece, Senhor Jesus, a constranger cada um aqui, a encontrar pessoas e não se conter em não falar do Teu reino, da Tua graça, da Tua vontade, do Teu amor. Desperta aqui pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, pessoas que anseiem em se aprofundar na Tua palavra, em desejar conhecer o Teu coração, em começar uma vida contigo. Senhor, desperta aqui nesta manhã aqueles que estão precisando dar passos na fé, de se batizarem, de aceitarem a Jesus. Senhor, coloca-nos e estabeleça-nos como uma igreja que possa, Senhor Jesus, clamar como o Senhor nos ensina em Mateus, na oração: venha o Teu reino. Como nós vamos clamar venha o Teu reino se nós sequer entendemos o que é o reino de Deus? Obrigada porque o Senhor trouxe luz ao nosso entendimento nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque nós podemos contar com o Teu Espírito Santo e com a Tua graça para nos posicionarmos de uma forma diferente. As coisas que estão em jogo todos os dias não devem ser tomadas pelas nossas distrações, mas desperta-nos através deste alerta hoje. Ensina-nos a vivermos para o Teu reino, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Levanta-nos como uma igreja que busca a Ti e nada mais, Senhor. A Tua presença, a Tua vontade, o conhecimento do Teu reino, estabelecermos o Teu reino aqui na terra, que o mundo olhe e nos veja como um povo diferente, vivendo uma cultura diferente sobre as leis do nosso Deus, porque a Tua palavra diz que nós perecemos porque nos falta o conhecimento. Por isso, Senhor, faça-nos conhecermos e prosseguirmos em conhecermos ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor?